Olá, pessoal! Bem-vindos a essa nossa explicação detalhada. Hoje a gente vai focar num dos conceitos mais bacanas e práticos do direito das coisas. É muito comum a gente pensar nas regras de propriedade como coisas super estáticas, né? Aqueles blocos de texto engessados no código. Mas tem um jeito muito mais envolvente de enxergar isso. Que tal a gente tratar um direito real complexo não como uma teoria abstrata, mas como uma entidade viva que respira, um direito que nasce, cresce, se adapta, precisa lutar para se defender e, no fim das contas, também morre. É exatamente esse ciclo de vida das servidões prediais no direito civil brasileiro que nós vamos investigar agora. Bom, vamos lá. Para organizar as ideias, a nossa estrutura de hoje tem 4 fases bem definidas. Fase 1, o nascimento, cobrindo o conceito e a Constituição. Fase 2, a vida, com as características e classificações. Fase 3, a defesa, focada na proteção legal. E por fim, a fase 4, a morte, que trata da extinção. Começando então pela seção 1, o nascimento, onde a gente explora o conceito e a constituição desse direito. Para tirar isso do juridiquês e trazer para a realidade prática, vamos olhar para os dois atores principais dessa dinâmica. De um lado temos o prédio dominante e do outro o prédio serviente. Imaginem um terreno lá no fundo, isolado, que precisa muito passar um cano de água pelo quintal do vizinho da frente para ter abastecimento. Esse terreno que recebe a água, ou seja, o beneficiado, é o dominante. Já o terreno da frente, que precisa engolir o sato e tolerar o cano cruzando a sua terra, é o serviente. É uma relação super direta de benefício de um lado e suporte do outro. E aqui a gente tem a verdadeira certidão de nascimento da coisa, baseada no artigo 1378 do Código Civil. O que precisa ficar claríssimo é que esse direito nasce, na sua essência, da vontade livre das pessoas. Não é igual aos direitos de vizinhança comuns que ela impõe de forma coativa, querendo ou não. A servidão predial é um acordo, é um aperto de mão formalizado que cria essa ponte entre dois imóveis de donos diferentes. Mas como isso acontece na vida real? Olha só, a ação humana é o grande gatilho. O caminho mais tradicional é o negócio jurídico, tipo um contrato com papel passado ou até um testamento. Mas um juiz também pode bater o martelo e criar uma servidão numa sentença de partilha de herança. Ou ainda rola a chamada destinação do proprietário, que é quando a mesma pessoa é dona de 2 terrenos, faz um caminho entre eles e mais tarde vende um para outra pessoa. Como a passagem já estava lá, a servidão nasce a partir dessa situação. 10 anos. Pessoal, esse número tem um peso gigante no direito civil. Se existe um uso contínuo, sem ninguém contestar, de uma servidão aparente durante exatos 10 anos, a lei autoriza o nascimento oficial desse direito através da usucapião. Isso se existir um justo título. E o mais fascinante, se não tiver documento nenhum, esse prazo simplesmente dobra para 20 anos. É literalmente o passar do tempo transformando um fato da vida real num direito oficializado. E isso ilustra de forma brilhante como os tribunais superiores leem o comportamento humano no espaço físico. O Supremo Tribunal Federal reconhece, através dessa súmula, que mesmo sem um papel assinado, se alguém abre uma estrada, constrói uma ponte ou bota um mata-burro, deixando aquele caminho fisicamente visível e permanente, o direito nasce pela força do fato. Essa infraestrutura por si só já garante ao caminho a proteção da posse. Avançando agora para a seção 2, a vida, com as características e classificações. Então, o ponto crucial para entender a vida útil de uma servidão é que a obrigação gruda na terra, não na pessoa. Ela serve à coisa. O dono do terreno serviente não precisa levantar um dedo ou fazer nada ativamente. Ele só tem que suportar o fardo e tolerar a passagem. Além disso, a servidão nunca é presumida, tem que ser provada. E por ser um acessório, se o imóvel for vendido 30 vezes, a servidão vai de carona em todas elas, sem poder ser separada da propriedade. Vamos passar para a próxima e ver como isso se desenvolve na prática. Esse é um mapa de classificação. A gente cruza a frequência do uso com a visibilidade física. Pensem num aqueduto. A água flui sozinha, sem parar, e os canos estão lá, super visíveis. Essa é contínua e aparente. Agora imaginem o direito de retirar água de vez em quando através de um campo, sem ter nenhuma trilhazinha marcada no chão. Aí já é descontínua e não aparente. Saber exatamente em qual dessas caixinhas a servidão se encaixa é o pulo do gato para determinar como defender o direito depois. O que nos leva à seção 3, a defesa, focada nas ações legais. Como toda entidade viva, a servidão precisa ter ferramentas para se defender quando atacada. E o Código fornece um arsenal bem cirúrgico para isso. Se o vizinho tenta negar que a servidão existe, a gente entra com ação confessória para o juiz reconhecer o direito.
Já a ação negatória faz o inverso, serve para afastar ou limitar uma servidão abusiva. E claro, se alguém meter um bloqueio no portão do nada, as clássicas ações de manutenção ou reintegração de posse entram em campo na mesma hora para resolver o barraco físico. E assim desembocamos na seção 4, a morte, que dita a extinção das servidões. Fica a pergunta: como é que uma servidão chega legalmente ao seu fim? Diferente do mundo biológico, o fim de um direito real quase nunca é deixado ao acaso. O Código Civil tem regras super estritas que cortam o cordão umbilical entre as propriedades, decretando exatamente quando e como esse direito deixa de existir. O cancelamento baseado lá nos artigos 1388 e 1389 pode rolar de várias formas. Pode ter uma renúncia formal, ou o caminho simplesmente perder a utilidade que gerou ele lá atrás. Mas o grande destaque vai para a confusão. Olha que curioso. Isso acontece quando as peças do tabuleiro mudam e uma única pessoa acaba comprando tanto o terreno dominante quanto o serviente. Como a regra de ouro diz que ninguém pode ter uma servidão sobre a sua própria terra, na hora que rola essa unificação de donos, o direito morre instantaneamente. E olha quem apareceu de novo de forma implacável, o número 10. Assim como uma década de uso cria o direito através da usucapião, o Código Civil estabelece que exatos 10 anos contínuos de não uso funcionam como uma contagem regressiva fatal. Esse abandono prolongado na prática elimina a servidão do mundo jurídico para sempre. Agora, o que é realmente interessante tirar dessa nossa análise final é perceber que nós não estamos falando apenas de restrições de vizinhança. Quando se observa toda essa trajetória, desde a necessidade vital lá no nascimento até as regras rígidas do fim, fica muito claro que o direito civil moldou um instrumento incrivelmente dinâmico. As servidões existem para garantir que o espaço físico humano alcance sua capacidade máxima de utilidade e coexistência. É de parar para pensar, né? Quantas dessas relações jurídicas invisíveis não devem estar cruzando os terrenos do nosso próprio bairro todos os dias? É um mundo fascinante escondido sob as camadas do direito imobiliário, só esperando para ser explorado.